Agora a gente consegue observar uma maré de tranquilidade no Flamengo, né? Nesse período, vem de 10 jogos invictos. Então, o São Paulo está conseguindo concretizar seu trabalho, implantar o seu estilo de jogo, que não tem bem estilo de jogo, né? O São Paulo. Ele joga mais de uma forma, dependendo do seu adversário. Até o Felipe Luiz, se não me engano, já falou disso em entrevistas. Que dependendo do adversário, o Flamengo vai jogar de um jeito, treina pro adversário que vai enfrentar, certo? Não tem aquele treinamento de sempre. Ah, vai jogar contra o Vasco, um time mais fechado? Vamos jogar assim. Vamos jogar contra um time que vai vir pra cima da gente? Vamos jogar assado. Então, jogar assado é foda, né? Mas. O pior que eu não tinha nem me ligado. Mas enfim, deu pra entender, tá? Brincadeiras à parte. O Flamengo tá conseguindo evoluir seu futebol e vai ter essa janela agora que pode trazer mais nomes. Só que uma coisa me incomoda muito, Vini. Pode falar. Enquanto o Arthur aí não volta. Cara, as novelas que são as contratações do Flamengo, sabe? Teve essa contratação do Luiz Araújo que foi surpreendente, que ninguém esperava. Do nada já foi anunciado. Do Neida. Já foi anunciado aí o Luiz Araújo há uns 2 meses atrás, um mês e pouco atrás. Ainda não foi apresentado, só pode ser quando abrir a janela, que ele vai começar a treinar, ser apresentado, aquela apresentaçãozinha bonita e tudo mais. E agora tem algumas especulações que já estão rolando há um tempo, já há mais de 2 semanas rolando essas especulações que não chegam a lugar nenhum. E isso incomoda muito a torcida, sabe? Porque fica nessa, a gente precisa de reforço, principalmente ali no meio-campo e, na minha opinião, na zaga. E aí tem especulações na zaga. Já especularam Samir, especularam ali pra volância o Alan, do Atlético Mineiro. Aí sempre especulam o Thiago Mendes. Todo ano o Thiago Mendes é especulado no Flamengo. Toda janela, Thiago Mendes. E também o De La Cruz ali no setor ofensivo. E fica nessa novela. O Alan foi até o momento que chegou mais perto de chegar, né, nas negociações. E o Atlético Mineiro deu para trás no momento final, onde já na reta final da negociação, porque o Filipão assumiu o time e pediu que o jogador ficasse, certo? Então o Atlético Mineiro voltou atrás, recusou a oferta do Flamengo, só que os investidores do Galo deram para trás com o Galo, sabe? Eles querem que a venda seja concretizada e agora no momento tá meio fria a negociação com o De La Cruz. E, ó, o Arthur voltou aí, ó. Voltou, hein? Rapaziada, meu computador, velho, eu não tava conseguindo fazer nada. Eu formatei o computador ontem, do nada ele travou inteiro, mano. Travou inteiro. Do Neida. Mas enfim, peço perdão pela minha ausência. Relaxa, vou Acho voltar que aqui e agora falar o que eu tava normalizou. dizendo. Acho que agora normalizou. E aí fica nessa de especular o jogador, vai, volta, negociação esfria, negociação volta. Isso incomoda muito, sabe? A torcida que quer que se resolva logo. A gente sabe que é difícil, mas, pô, a gente tá falando do Flamengo, atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil, e o Flamengo não tá negociando troquinho de bala. O Flamengo tá negociando dinheiro alto com o jogador, sabe? Tá oferecendo oferta, tá dando uma oferta forte, sabe? Não é qualquer coisa. Pô, irmão, Então 9 milhões de euros pelo Alan. 47 milhões de reais. E eu nem sei se vale isso tudo, tá? Não. Mas enfim, é um bom jogador, mas. O mercado tá inflado. E Tá inflado, também tá inflado. Também porque o Flamengo tem bala na agulha. Tem. Se não fosse isso, se fosse pra qualquer outro time, tirando o Flamengo e o Palmeiras, acho que seria até um preço menor que poderia ser negociado. E eu acho, E aí? já entrando aqui no meio do assunto, só pra dar uma opinião rápida, que eu tô aqui pegando bonde andando, né? Tá, Tô tá. perdido. Mas, cara, falando sobre o Alan, ou Alan, não sei como é que pronuncia. É Alan. Alan. Eu acho que English. essa contratação do Flamengo, com essa quantidade de dinheiro, passa um recado também. Que, tipo assim, olha só, eu sou o Flamengo e eu tenho dinheiro suficiente pra pegar jogador do rival da maneira que eu quiser. Dinheiro não é problema pra mim. Eu consigo chegar e me reforçar, consigo chegar e pegar jogadores, eu tenho esse poder. Então acho que passa na mensagem também, né? Eu acho que a adição do Alan ia ser interessante pro elenco. Eu acho, não sei se é justo, igual o LF falou, mas é entendível. O Atlético Mineiro pediu um valor alto porque eu acredito que seja um bom jogador. Não, foi um dos principais jogadores das conquistas do Galo, né? No ano de Sim, é um 2020. jogador muito útil pro sistema do Galo.
e que eu acho que se sair vai fazer falta. E eu acho que se chegar pro Flamengo vai adicionar muito ao elenco. Até porque o Flamengo vira e mexe tem problema com volante, com jogadores ali desse setor do meio campo. Às vezes o Vidal não entra bem, às vezes o Thiago Maia passa por um momento que oscila. Ele oscila muito, o Thiago Maia. O Eric Pulgar agora vem numa sequência muito boa com o São Paulo, ele voltou a jogar bem. A gente esperava ver esse Eric Pulgar desde a chegada dele no Mundial, né? Que ele não conseguiu entregar tanto. Agora ele vem jogando bem. Então acho que o Alan, na mão do São Paulo, ia ser uma peça muito interessante nesse time do Flamengo. Não, perfeito. Ó, tem um comentário aqui do Davi me ajudando aqui, que deu branco, Arthur, quando tu saiu. Eu ia falar 3 zagueiros que o Flamengo tá especulando, aí eu até citei esse aí, Davi, mas muito obrigado. Foi o primeiro que eu falei, foi o Sami, o Lucas Veríssimo, e o outro deu branco ainda, mano. Não tô conseguindo lembrar, não consegui pesquisar aqui agora. Mas é rumor, né? Mas é rumor, são apenas rumores. E tem, aparentemente, uma confirmação de saída que vai ser o Marinho, que também tava numa novela isso, irmão. Assinou a rescisão já. O Marinho vai pro Fortaleza, que eu acho que vai ser bom pra ele, tá? Bom pro Flamengo, bom pra ele. Vai respirar novos ares, vai jogar num clube com menos pressão. E acho que pode até ser um dos destaques lá do Leão do PC. Sim. Vai ganhar bem. O Flamengo tava ganhando bem também, mas não tava sendo aproveitado. E o Flamengo também tá passando por um momento ali de lesão com os principais jogadores, que é o Gabigol. Tá treinando separado com a equipe, sentiu ali naquela última partida. Jogou apenas o primeiro tempo, no último jogo contra o Flamengo disputou. E já era programado isso, sabe? Contra o Grêmio. Já era programado aí jogar. Mas eu fiquei, cara, será que foi contra o Grêmio esse jogo? Foi contra o Grêmio. Parece que passou mó tempão, né? Parece que passou mó tempão esse jogo. E agora tá voltando a treinar separado. Pode ser que jogue contra o Bragantino, mas eu acho que ele vai ser poupado. Porque depois o Flamengo continua jogando fora. Vai ter uma sequência de 2 jogos fora. Vai lá em Bragança Paulista enfrentar o Bragantino. Depois pega o Santos. Deve ficar lá por São Paulo mesmo. Porque não faz sentido, né? Voltar pro Rio. Vai jogar domingo. Mas enfim, eu queria saber, Arthur, você que tava fora aí. Eu falei alguns nomes aí, como o do Alan, falei também o De La Cruz, que vai chegar também o Rossi, que já é confirmado, e o Luiz Araújo. O que você vê desse time do Flamengo? O que você espera dessas chegadas? Enquanto vocês falam, eu vou no banheiro rapidinho. Vai lá. Perfeito. É que a rotação, sai um, entra outro, não tem jeito. O que você espera das chegadas aí do Flamengo? Você tem algum nome aí especulado que não trouxe? Você vê esses nomes sendo bons para o Flamengo? Eu acho que, principalmente o Luiz Araújo é um bom nome, né? O Luiz Araújo é um jogador que joga pela lateral do campo. Eu lembro que no primeiro contato que a gente aqui do Sports Arena teve com ele, que a gente comentou aqui na live, a gente até comentou que ele poderia ser uma alternativa pro Everton Ribeiro. Que faça a mesma função que o Everton Ribeiro, né? Eles não jogam da mesma maneira. Mas é um jogador que pode vir agregar muito. É um jogador novo, é um jogador que tem 1 contra 1 muito forte, é ágil. Então pode ser um jogador muito profundo pro Flamengo, que entregue muita profundidade, que possa ser muito útil no ataque do Flamengo, né? Até porque o Flamengo, apesar de ter um elenco recheado de bons jogadores, nem todos vêm numa boa fase. A gente citou aqui em diversos momentos o Cebolinha, que não vive um bom momento, que às vezes oscila muito, tem jogos que ele vai bem, tem jogos que ele vai mal. O LF acabou de citar aqui o Marinho, que chegou no Flamengo, não com uma pompa gigante, mas o Marinho em 2020 foi o Rei da América, foi o melhor jogador. Rei da América. Era um jogador que volta pro Nordeste, mas em 2016, ali mais ou menos, no Vitória, fez uma boa temporada, foi um dos destaques do brasileiro. Então a gente esperava que eles poderiam ter lapsos, pelo menos. Ninguém esperava que fosse ser o mesmo Cebolinha do Grêmio de 2019 ou o mesmo de 2020 do Santos, mas que fossem ser jogadores importantes. O Marinho, mais do que o Cebolinha, não mostrou isso em nenhum momento. Então talvez o Luiz Araújo, sendo essa opção pelo lado, venha a ser um desafogo pro Flamengo, que já vem sofrendo com isso. O Rossi, por outro lado, a gente não sabe a condição que ele chega no Flamengo, né? Vocês citaram muito bem aquela sacanagem que o Boca fez com ele, não lembro agora a história direito. Ele já estava acertado com o Flamengo, pré-contrato. O Flamengo tentou negociar para ele sair antes logo, já era nosso. O Boca não quis liberar, deixou ele encostado, depois mandou ele lá pro Al Nassr pra ser tipo um goleiro reserva lá, fez alguns jogos. Mas, o Boca já poderia ter liberado, sabe? O Flamengo tinha uma boa relação com a diretoria do Boca Juniors na época, mas o Riquelme, que é o presidente do Boca atualmente, pra quem não sabe, deu essa vacilada aí que, nada a ver, né? O Flamengo ainda chegou
O Flamengo chegou a oferecer um valor financeiro. Ele saiu de graça. O Flamengo chegou a oferecer um valor pro Boca pra liberar logo o jogador. Então, eles não eu quiseram. acho que no momento que o Flamengo tava negociando com o Rossi, aconteceu isso tudo, a posição de goleiro do clube tava mais necessitada do que agora. Não, e tem uma especulação que o Santos vai voltar pro Atlético Paranaense. Então, Aparentemente já tem uma proposta nas mãos do goleiro pra saída dele de volta pro Furacão, sabe? Porque eu ele acho que muda tudo. muda. Essa Porque ele saída não dele- passa por um bom momento no Flamengo. Sim. E aqui é uma pressão absurda. Todo mundo sabe que é a pressão de jogar no Flamengo, no Vasco. Os times aqui do Rio é uma pressão muito maior do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que joga sem pressão, com todo respeito ao Atlético Paranaense. É um time que, pô, tá sempre chegando, mas não tem aquela pressão que Sim. a gente é acostumado Tá a uma ver situação mais confortável. aqui no eixo. Aqui no eixo a pressão é muito maior. E, pô, aparentemente o Bento, que tá se destacando, pode ser que saia. O Atlético já tá se precavendo com isso, que a qualquer momento o Bento pode sair, que é um dos principais jogadores da equipe, tá sendo especulado na Europa, no Benfica. Ele já tem Então, um passaporte europeu também, então isso ajuda muito. O Atlético Paranaense já tá se mexendo no mercado, pensando num reserva pro Bento quando ele sair. O Santos, pô, eu vejo o Santos como um excelente nome pro Atlético Paranaense. Assim como pro Flamengo. O Santos é um goleiro de nível pra ser titular do Flamengo, mas passa por um mau momento. Na temporada passada, a gente falava do Santos como a melhor contratação do Flamengo. Melhor contratação do Flamengo. Um goleiro que passava segurança. Absurda. Absurda, Mas eu absurda. acho que com a saída dele, o cenário pro Rossi fica muito confortável. Porque eu acho que se o Rossi chegasse agora com o Matheus Cunha e Santos disponíveis, ele não brigaria pela titularidade. Mas você acha que ele já vai chegar sendo titular? Porque o Matheus tá muito bem, cara. Então, Eu ia falar isso, com vocês, mano. isso que eu ia falar. E, cara, Eu esse acho Matheus eu que ele vejo não muito chega. futuro nele. É um goleiro que passa segurança. E é um cara que, pô, ele parece ser muito mais experiente do que é, Sim. sabe? Sim, ele tem muito potencial e ele tem uma cabeça muito boa de liderança. Você Eu vê vejo ele diversos diferente, pô, Ele do mesmo Neneca, estando- do Gabriel Sim. Batista, que tiveram as mesmas oportunidades do Matheus Cunha, tá? O Neneca muito mais, o Hugo Souza, e não aproveitou, irmão. Se perdeu completamente. Você perdeu completamente. E você vê em diversos momentos dos jogos o Matheus Cunha brigando com a zaga, gritando com jogadores como Davi Luiz, Léo Pereira, que estão no clube há mais tempo. Léo Pereira passa por uma grande fase. E ele se impondo, falando com os jogadores, falando firme. Falando, rapaziada, vocês erraram, me ajudem, vocês têm que me ajudar. Então você vê um espírito de liderança muito forte. Você vê a vontade que ele tem de estar no Flamengo. Talvez outros jogadores não tenham isso. E eu acho que, não dizendo que é o caso do Santos, eu acho que o Santos Não, passa deu por pra uma entender, boa deu pra fase, entender. entendeu? Mas eu acho que agora com a possível saída do Santos, o cenário pro Rossi fica muito mais confortável. Porque vocês acham que o Rossi chegaria pra ser o goleiro reserva ou o terceiro goleiro do Flamengo? Cara, eu acho que como ele tá chegando agora, vai ser o terceiro, ia chegar sendo o terceiro reserva, porque já tem 2 goleiros, já estão no clube, o Santos já é campeão pelo clube, o Matheus Cunha tá se destacando, então não dá pra você chegar, ainda mais no tempo parado, futebol árabe, você já chegar sendo, pô, um reforço, cheguei aqui pra ser o goleiro principal, ainda mais uma posição de goleiro, que exige você estar preparado, você tá adaptado e entrosado ali, e com ritmo, sabe? Porque se chegar goleiro frio, irmão, vai falhar, vai tomar gol, é complicado. Então, ele vai chegar no momento também confortável, de certa forma, que o Flamengo não... Ele vai chegar com o Flamengo sem tanta pressão. Sim. E não vai chegar no momento que o Flamengo vai estar desesperado por um goleiro. Isso já é uma vantagem pra ele. Que ele pode trabalhar em paz pra quando tiver a chance dele mostrar que ele quer se titular, sabe? Então, Ele não vai chegar naquele momento que o Flamengo, pô, passou em 2017, quando tava com Muralha, César e Diego Alves machucado. O Flamengo ficou... E Thiago. O Flamengo ficou desesperado por goleiro, cara, quem vai jogar? Aí botava um goleiro, falhava, não. A torcida, não, tem que ser outro. Aí botava o Muralha falhava, não, bota o Thiago falhava, César, não sei o quê. Aquilo ali foi doideira aquele ano, não sei se vocês lembram. O Flamengo passou por situações tensas com o goleiro. Hoje o Flamengo tá tranquilo, sabe? Eu vejo o Flamengo tranquilo com o goleiro. Tem 2 goleiros bons, um numa fase inferior, que é o Santos, mas ainda sendo um bom goleiro, não é no nível como foi Muralha naqueles anos. E tem o Matheus Cunha que tá se destacando completamente, surpreendendo todo mundo. E o Rossi vai ter que chegar na dele, trabalhar, irmão, trabalhar e mostrar o valor dele quando tiver a chance. Então, eu acho que eu concordo com você e era o que eu tava falando antes. Se o Rossi chega alguns meses antes, com a não descoberta do Matheus Cunha ainda e o Santos no momento completamente em baixa, eu acho que ele chega com essa pressão de tipo assim, cara, talvez eu já tenha que entrar de imediato e ser o salvador da pátria.
Porque eles esperam isso de mim, a torcida espera de mim, a diretoria espera isso de mim e até mesmo os próprios jogadores possam esperar isso de mim. Só que agora o momento é muito confortável, porque a gente tem o Matheus Cunha numa grande fase, o moleque realmente entrou e fez a diferença no clube. A gente tem o Santos, que igual o LF falou, não vem no momento que a gente estava acostumado a ver do Santos, desde a época do CAP, daquela Copa do Brasil de 2019, por exemplo, que ele foi muito bem, até agora no Flamengo 2022, o Santos caiu. Mas mesmo assim ele ainda entrega boas atuações quando precisa, é um goleiro dentro do momento dele seguro. Então o Rossi vai chegar no momento, o Alé falou, muito tranquilo, ele vai poder se adaptar ao clube, vai poder talvez ter um trabalho de transição para sonhar com a próxima temporada. Sim, então vai conseguir pegar tudo completinho. Porque é difícil você, como goleiro, chegar até qualquer outra posição, mas goleiro principalmente, você chegar no meio da temporada com um time adaptado, Sim. Ainda mais com um goleiro que já tá quente, jogando todos os jogos e jogando bem, é difícil tu chegar já pra ser titular, sabe? A não ser que você seja, o Neuer ou o Ter Stegen. Sim. Aí é outra parada. Ainda mais goleiros com o São Paulo, que gosta muito que o goleiro jogue com o pé, né? O que pode acontecer é ele entrando em alguns jogos do Brasileiro, quando o Flamengo for poupar jogadores, sabe? Acho que o Flamengo tá nas 3 competições, né? 3 competições. O Flamengo continua nas 3 competições. Exato. Eu acho que tem como você dar ritmo de jogo para os 2 goleiros. Só que é aquilo, os 2 goleiros, o Flamengo renovou bem, né? Sua safra de goleiros. Matheus Cunha uma surpresa. O Rossi também vem como um ótimo goleiro, por mais que não tenha tanto ritmo de jogo e tal, não esteja tão adaptado. O Matheus Cunha tem 22 anos, mano. E pra mim, é titular absoluto. O Rossi chega pra disputar a vaga. Ele não chega como status de titular, não. O futebol carioca tá bem servido aí de goleiro. Sim. O Matheus Cunha tá numa ótima fase e assumiu a responsabilidade com 22 anos, assumiu a responsabilidade no momento que o Flamengo precisou dele. Precisou. Aquela pressão foi em cima dele, ele conseguiu se colocar nos ombros, filho. Tranquilamente essa pressão e, vem sendo um dos destaques do Flamengo. Sim. Sem dúvida nenhuma. Não, eu acho que é mais ou menos aquela situação que aconteceu com o Neneca naquele jogo contra o Palmeiras, vocês lembram? Sim. Que o jogo teve Arrascaeta, Pedro de titular e o resto foi tudo moleque da base. Que o Neneca fez uma partidaça, todo mundo falou, cara, esse moleque é o futuro do Flamengo. Só que ele acabou se perdendo no caminho. Eu não consigo enxergar isso com o Matheus Cunha, por exemplo. O Matheus Cunha parece ter, igual o LF disse muito bem, uma outra mentalidade. Ele é muito focado. Não dizendo que o Neneca não fosse, mas enfim, o Matheus Cunha, você percebe que ele é diferente. Ele é diferente. No momento de pressão, ele soube lidar com a pressão. Diferente do Hugo, quando teve aquela falha contra o São Paulo, depois daquele gol que ele perdeu a bola pro Brenner, depois acabou, irmão. Sim. Ele nunca mais foi o mesmo, entendeu? E ali ele já não vinha num bom momento, né? Então a torcida já pegava no pé, essa falha foi o ultimato. Exato. Tipo, como a gente fala, né? Jogar num time grande, com pressão, pra alguns jogadores é muito bom. Conseguem ver a casca rápido. Só que pra outros acaba dificultando. Sim. Um jogador muito bom e agora tá demonstrando evolução, que eu sempre falei com o LF, é o Wesley, cara. Wesley. Lateral direito. O moleque já foi especulado pro Barcelona. É um lateral direito que quase foi. Área, mano. É um lateral direito que pisa na área. Sim. Entendeu? E é raro hoje em dia. E a gente tem carência, né, na seleção brasileira principalmente, de um lateral direito. Esse moleque despontando aí vai ser um moleque que vai ser convocado nesse ciclo. Assim como é o Wanderson, também do Mono. Então, é um moleque que, infelizmente, precisa ter paciência. Até Sim. porque ele chegou numa sinuca de bico, assim como o Matheus Cunha. Já que já tinha os 2 laterais, é o Varela e o Mateuzinho. Acabou tendo um problema com lesão, né? E o moleque tem e dizem que o São Paulo ele tá ansioso pra volta do Mateuzinho, que ele gosta do jogador, né? Vamos ver. Sim. E tem as mesmas características do Wesley, né? Um lateral direito ofensivo. Então, é bom que volte. Até porque o Wesley vem apresentando um bom futebol atualmente, né? O Grêmio fez uma partidaça. Só que aquilo, 2, 3 partidas que ele não joga como... É bom pra aliviar a pressão dele também, né? Sim, ter um jogador ali pra, às vezes, jogar um jogo ali mais casca grossa. Vai ser uma válvula de escape. O Wesley, Sim. em alguns momentos que o Flamengo precisar, estiver precisando de mais uma força ofensiva pelo lado direito. Entendeu? Tem o Wesley ali e tal. Então, acho que essas contratações são boas contratações. E o Flamengo, desculpa te cortar, Vini,
usando muitos jogadores da base esse ano eles estão sendo importantes, sabe? Sim. Tem o goleiro Matheus Cunha, tem o Wesley, aí você vê ali do meio pra frente, sempre entra Vitor Hugo e Matheus França, decidindo e sendo completamente importante, sabe? Isso mostra que o Flamengo, o Sampaoli tá trazendo bem esse papel dos jogadores. O Vitor Pereira também trazia, tá? Por mais que... Eu acho que gente essa é uma criticasse. cultura recente do clube, né? A gente teve... Sim, o Flamengo tá aproveitando bastante os moleques. 2018, Paquetá e Vini Júnior. Depois, em 2019, a gente teve Renier. Lá atrás, a gente teve o Viseu também com eles. Em 2020, a gente tem aqui o caso do Neneca, que a gente citou, do Hugo, no caso. Agora, esses moleques da base despontando aí também. E todo mundo Isso no mostra... passado vem recebendo oportunidades com o Dorival, né, mano? É, Sim, isso mostra que nem sempre é ter dinheiro e trazer jogadores de... Pô, João Gomes. Que a gente João Gomes, não citou. João Gomes. E sentiu muito, né? O Flamengo sentiu muito a saída dele. Sentiu. Agora já tá Muita voltando... coisa mesmo. Agora tá voltando ao normal. É. Tá jogando bem, Thiago Maia voltando a jogar bem. O Mundial, no Mundial, o Flamengo sentiu muito. Não, não tava perdido, não tava Sem perdido. dúvidas, sem dúvida. Foi uma perda muito significativa pro Flamengo. E a gente falou da rescisão, né, do Marinho. E já saiu de forma... rescindiu de forma amigável e vai assinar com a Fortaleza. Só a informação há pouco tempo agora do Renê Casagrande, que o Cruzeiro abriu negociação com o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. E vamos ver, né? Porque o Rodrigo Caio é um nome que, tipo, é ídolo, né? Um dos ídolos recentes do Flamengo, né? 2019, Sim. absurdo que ele fez ao lado de Pablo Mari. Porém, ultimamente vem sofrendo muito com as lesões. Ele também tem lesão crônica. Você vê o joelho do Rodrigo Caio. O joelho do Rodrigo Caio parece ter um pastel, pô. É do formato dessa caneca aqui. Exato. Vira ela. Tira ela. É do formato da minha cara nessa caneca. O joelho do Rodrigo Caio. Essa caneca, cara. A caneca é muito boa. Mas, enfim. Então, tem algumas saídas, né? Tal, Marinho e possivelmente aí o Rodrigo Caio, tá em negociação ainda, mas eu acho que os reforços que estão chegando vão ser nomes que vão reforçar bem o Flamengo. Rossi e o Luiz Araújo que foram confirmados até o momento. Vamos ver os próximos, né, cara? Porque os nomes que saíram, assim, Rossi foi do nada, Luiz Araújo do Neida. Mas os nomes que vieram à mídia, né? De La Cruz, são nomes que no final os clubes voltaram atrás. Por momentos diferentes, mas os dois clubes voltaram atrás, né? O Atlético tá tendo essa briga com o LF trouxe, o staff contra o treinador atual, que agora é o Filipão. E o De La Cruz é por conta do River, que estava meio que desacreditado de avançar para as fases de mata-mata da Libertadores. Conseguiu, né? Provavelmente vai avançar e que é o jogador, por mais que não esteja em bom momento no River Plate, ele sabe que, pô, é um jogador de 26 anos, é um jogador que pode ser que vire a chave no mata-mata e consiga fazer bons jogos e tal. É aquilo, rapaziada. Sim. Na Argentina, mas de mata-mata são todos. Eles chegam, é igual o Miami Heat dos playoffs. Tira a chave, tira outro time. Ó, mais um comentário aqui, ó. Ainda tem o Matheus Gonçalves, que não está tendo mesmas oportunidades como antes com o VP. A base está forte. É verdade, Matheus... Igor Jesus também. Igor Jesus. O Matheus Gonçalves meio que está sendo preservado. O Flamengo fez isso também com o Matheus França. Fez com o próprio João Gomes. A gente sabia que eles estavam ali, 2021, por exemplo, João Gomes. Já sabia que ele estava ali. O Flamengo foi segurando, em 2022 soltou ele, foi aquele destaque todo. Eu acho que o Flamengo tá usando a mesma tática com o Matheus Gonçalves. Eu acho que ano que vem ele vai aparecer mais aí no time titular. Eu acho que o Flamengo tem muito trauma do Lincoln, né, velho? O Lincoln que subiu junto com o Vinícius Júnior, porque foi naquele balaio, só que não se mostrou pronto. Foi uma transição muito mal feita. Foi doideira. Ali foi o primeiro ano da gestão Landim e Braz ali, então eu acho que o Flamengo tava aprendendo ali. Sim, aprendeu com os próprios erros. A gente viu o resultado, o Lincoln não rendeu o que todo mundo esperava. E ó, pra fechar o assunto Flamengo aqui, o Flamengo joga contra o Bragantino na quinta-feira às 9h30 da noite, lá no estádio do Bragantino e no Nabizão. Já foi lá no Nabizão, Vini? Nunca foi não, né? Tu gosta do Nabizão, LF? Pô, é um estádiozinho pequeno, né? Beleza. Fala aí, Vini. Ih, ficou sem áudio. Ih, mané. Cara, essa é a live dos problemas técnicos. Mas tudo certo. Não. Não te escutamos. A gente não te escuta. Acabou a bateria.
Pô, tu é burrão, mano. Que pariu, cara. Que Beleza, moleque idiota, beleza. cara. Mas, Mas, ó, finalizamos, né? eu tenho uma notícia aqui pra fechar de última hora. O diretor mandou Boa. aqui no ponto. Ah, Aê! Tamo te ouvindo. Que o Vasco estava tentando negociar com o zagueiro Lianco, que a gente, pô, já ferrou nosso corte todo aqui, tá? Vai tomar no cu, Vasco, com todo respeito. Não, vai tomar no cu o Southampton. Southampton que, porra, Southampton recusou a nova oferta do Vasco por Lianco. Porra, ferrou o nosso corte, irmão. Tá sem áudio, Vini. Vai ser Pô, o corte já tava bonito. Não, Lianco, pode vir pro Vasco, bom zagueiro. Aí, porra... não, mas vai se tornar uma novela, mano. Tipo, É, porque tem jeito. o rec- Tá, vai ser uma novela igual você com o seu microfone. Cara, que vai mas e volta. enfim, acho que é isso, né, Tropinha? Ah, foi. Vou me despedir logo, gente. Um beijo, amo você.